dia também. Amém. Falamos bastante sobre a predestinação, falamos sobre eleição, e agora a gente vai começar a entrar num outro tema muito importante para o estudo da salvação. Não tem como a gente estudar a salvação sem falarmos sobre a nação eleita, falando sobre eleição, sem falar da nação eleita e Israel, porque o plano da salvação está intimamente ligado com a nação eleita e Israel. Então você vai ver durante todas as escrituras sempre Deus fazendo a relação entre Israel e a salvação. Israel e a salvação. Porque o que acontece? Nós falamos sobre isso já lá atrás. O principal objetivo de Deus, quando levanta Israel como uma nação, não foi para que Israel se proclamasse um povo único, privilegiado, de uma escolha de que a minha nação escolhida é Israel, a minha nação é Israel, o meu povo é Israel. Então você vai ver durante o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Deus tratar com Israel dessa forma, como uma nação separada, como uma nação diferente. Mas o propósito não era para que eles se sentissem privilegiados dessa escolha e se achassem os únicos que estivessem destinados à salvação. Os hebreus, eles foram chamados para se tornar uma nação sacerdotal, uma nação que foi chamada, escolhida, separada para abençoar as outras nações. O que um sacerdote faz? A principal função de um sacerdote é aproximar Deus do homem e levar o homem a Deus. Presta atenção, um sacerdote, seja ele de qualquer tipo de religião, a função principal desse sacerdote é levar Deus até o povo e trazer o povo até Deus. Então, quando Israel é levantada pelo Senhor como nação sacerdotal, era para que ela levasse Deus para as nações e trouxessem as nações para perto de Deus, para conhecer o verdadeiro Deus, que por algum acaso é o que vai acontecer durante o milênio. Durante o reino de Cristo é o que vai acontecer. Cristo vai levar as nações, vai levar Deus e o seu reinado, o reino de Deus às nações, e as nações vão se aproximar de Deus mediante o reino de Cristo. Amém? Até aqui, todas as nações, incluindo ímpios, incluindo a igreja, incluindo quer que seja. Amém? Só que nós sabemos que o que aconteceu com Israel foi algo totalmente diferente. O povo se esqueceu do seu chamado, o povo se esqueceu do seu ofício, se apegou ao privilégio que possuía e começou a cometer diversos erros nessa caminhada. Qualquer semelhança com o que acontece hoje com muitas igrejas cristãs é pura coincidência. Nós temos muitas denominações evangélicas protestantes que se acham superiores às outras pessoas, às outras religiões, porque estão agindo com o mesmo espírito que agiu em Israel, um espírito de privilégio. Amém? Até aqui? Então, quando Moisés sai do Egito com o povo de Israel, ali o matrimônio do povo hebreu começa a ser abalado. Primeiro, pelo fato de que, junto com o povo de Israel, vai muitos egípcios no meio. Muitos egípcios com outras culturas, com outros pensamentos, inclusive com outros deuses, vão junto com o povo de Israel, infiltrado no meio do povo de Israel. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que tomar muito cuidado e preservar a sã doutrina, porque dentro de nós
no meio de nós podem se levantar falsos profetas, falsos evangelistas, falsos mestres, que foi o que aconteceu com Israel. Foi o que aconteceu. O primeiro momento que surgiu uma dificuldade, o que o povo de Israel fez? No deserto. Já levantou o altar de ouro. Já fez um novo Deus. Por quê? Porque ali no meio do povo existia egípcios. E que falam, não, vamos fazer um Deus de ouro. E o povo que não guardou essa doutrina se corrompeu. Amém? Entre tantas outras demonstrações que a gente vai ver, que Israel vai se tornar uma nação desviada, que vai se tornar uma nação provocadora, uma nação que provoca Deus a todo instante, uma nação idólatra. Nós vamos ver no livro de Reis, uma nação que se tornou idólatra, muito idólatra, feiticeira. Tanto é que o primeiro rei de Israel já buscou uma feiticeira, Saul, quando precisou invadir e Samuel já era morto. O que ele faz? Vai lá numa necromance e feiticeiro. Um povo egoísta, que nunca se preocupou com o seu fundamental papel de levar Deus às pessoas, às nações, ao mundo. Não, eles começaram a fazer o que? A segregar. Nós somos o povo escolhido, vocês não. Quando preguei aqui recentemente, falei sobre isso, que os sacerdotes, os homens da lei, os fariseus, o povo, eles se banhavam enquanto gentios lavavam suas mãos. Os serviam por quê? Pelo simples fato de serem gentios. Então eles começaram a usar do chamado de Deus como algo que os fizesse diferente dos outros, que colocasse na cabeça deles que eles eram superiores aos outros. Qualquer semelhança é pura coincidência. A Igreja Católica faz a mesma coisa. A Igreja Católica fez a mesma coisa durante muitos séculos. Muitos séculos. Ela se colocou como a única detentora do privilégio de ser a Igreja de Deus, a Igreja de Deus, a Igreja de Deus. E você vê papas, e você vê bispos, e você vê durante anos um poder econômico poderoso que é até hoje. A Igreja Católica se transformou nisso. E a Igreja Evangélica também muitas vezes vai por esse rumo. Também porque nós não fomos chamados para isso. Nós somos a nação eleita para levar as boas novas de Jesus Cristo aos povos e nações e fazer discípulos e os batizar. Foi para isso que nós fomos chamados. Acho que foi o irmão Guilherme que pregou aqui na quarta-feira. Foi. Nós fomos chamados para levar as boas novas de Cristo, ou seja, o Evangelho de Cristo, a todos os povos, línguas e nações, fazer discípulos e batizá-los. Ponto. Nós não fomos chamados para ser melhores do que ninguém, para nos acharmos melhores do que ninguém, não, só eu que você crê. Quando você diz que só você vai ser salvo, você virou uma seita. Qual que é o grande problema das testemunhas de Jeová? Qual que é o grande problema da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Entre tantos outros problemas, que eles são uma seita. Por quê? Porque somente eles é que são salvos, segundo os ensinamentos deles. Pastor, vai ter católico que vai ser salvo? Claro que sim. Vai ter ímpio que vai ser salvo? Claro. A gente não pode, se a gente faz isso, a gente se torna exclusivista. E não foi para isso que a gente foi chamado. E quando nós nos tornamos exclusivistas, o orgulho começa a dominar o nosso coração.
e aí a gente se afasta dos propósitos de Deus, que é o que a gente tem falado há muito tempo. Amém até aqui? Amém até aqui? Amém. Então, preste atenção que Deus vai então separar Israel para uma grande missão. Mas ele não se esqueceu dos serviços que ele incumbiu para Israel. Então, ele chama Israel para uma missão e sabe e deixa guardado ali na mente dele qual é o propósito que ele chamou aquela nação. E ela vai ter que fazer. Ela vai ter que cumprir com o seu propósito. Preste atenção. E ela vai cumprir. E ela vai cumprir em um determinado momento da história. Então, quando Israel foge dos propósitos que Deus estabelece para ela, pensamos que tudo falha. Mas não. A semente da mulher, preste atenção, preste atenção. Quando achávamos que tudo tinha se perdido, porque vocês já perceberam? Se você for apreciar a Bíblia Sagrada, parece que todos os planos de Deus são frustrados. Preste atenção. Deus cria os anjos perfeitos, sábios, belos, etc e tal, que nós já falamos sobre isso. O que acontece? Rebelião do luzeiro. Aí Deus vai, faz o homem, coloca ele no jardim, faz o homem a sua imagem e semelhança, coloca ele lá, dá comida para ele, coloca, daqui você pode comer disso tudo, dá um jardim para ele, cuida disso aqui, você vai comer de algo que você não plantou. Olha que bênção, nós já falamos sobre isso. Aí o que acontece com o homem? Aí ele diz, na semente da mulher, assim, assim, assado. Todo mundo achava que a semente era os filhos de Eva. O que acontece com Caim e Abel? E se você for acompanhar uma história cronológica das Escrituras, parece que os planos de Deus estão sempre frustrados. Mas tudo isso faz parte do plano. Por quê? Enquanto tudo está sob responsabilidade de alguém que não é Deus, sempre vai falhar. Sempre vai falhar quando não está na dependência dele. Quando está na dependência dele, não falha. Então, a semente da mulher tinha que vir de algum lugar. Então ele disse: a sua semente, da semente dela, vai vir alguém que vai pisar a sua cabeça. Essa semente tinha que vir de alguém, inevitavelmente. Inevitavelmente ela viria de alguma nação. Essa semente nasceria em algum lugar, de alguma pessoa, inevitavelmente. Essa semente não falha. Nós falamos aqui bastante sobre isso, lembra? Que Satanás achava que a semente estava em um, e Deus mudava a semente e colocava em outro, e ele ia lá e corrompia aquele, e ele ia trocando a semente. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa semente hoje. Tá bem? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Todos acharam? Sim. Versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, aqui nós vamos ver o resumo de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quer abrir aí? Marca aí, marca aí, marca aí. Apocalipse 12, vai lá em Gênesis 3, do último para o primeiro. Gênesis 3, 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com Satanás agora, lembra? Lembra que nós já estudamos isso? Aqui a gente acha que está falando com a serpente, mas não está falando com a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12, o resumo de Gênesis 3,15. Até a ascensão de Cristo, nós lemos no versículo 5. E o seu filho foi, volta para o Apocalipse agora, foi arrebatado. Foi arrebatado. Eu já vou até fazer um gancho aqui. E o seu filho foi arrebatado. Quem lembra de Atos 1,9? Quando Jesus que ele sobe aos céus nas nuvens. Aqui. Ele foi arrebatado assim? Foi assim? Não. Por isso que nós não vamos ser arrebatados assim. Aonde, pastor? Atos 1:9. Atos 1,9. Lembra que eu falei que o arrebatamento não ia ser desse jeito? Sim. Então está aqui a prova. Mais uma, né? Mais uma. Olha lá, versículo 10. Atos capítulo 1, versículo 10. Eu ia falar que não é nenhuma questão de teologia, mas nesse caso é uma questão só de você fazer uma relação um versículo com o outro. Atos capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele Subia. está falando de Jesus subindo. Eu vou ler lá. Versículo 5, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado. Então, foi arrebatado. Como que foi arrebatado? Está escrito Atos 1,10. E foi subindo. Ou seja, o arrebatamento vai ser assim. Não vai ser piscou, subiu, não tem mais ninguém. Como? Piscou, subiu, não tem mais ninguém. Não vai ser assim. Vai ser dessa forma. Como foi em Atos 1,10. E as pessoas olhavam para ele e ele ia subindo. E esse subindo, lá em Apocalipse 12, diz que ele foi arrebatado. Por que o nosso arrebatamento tem que ser diferente? Nós não somos Jesus. Não, mas vai ter que ser como foi com ele. Ele é o primogênito. Lembra que eu falei aqui? Tudo que vai acontecer conosco vai ter que ser como foi com ele, porque ele é o modelo. Então, em Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, é um resumo de Gênesis 3,15 até a ascensão de Cristo. Se você for ler o capítulo 12 mais para frente, você vai ver que vai ver até Israel ser arrebatado também. Nós lemos esse versículo aqui. Que Israel também vai ser arrebatado, vai ser levado com asas de águia até o deserto. São quantos arrebatamentos? Nós já estudamos isso aqui. São 2 arrebatamentos: o arrebatamento da igreja e o arrebatamento de Israel. Assim como foi o arrebatamento de Enoque e depois o de Noé. São 2. Aí você vê no Facebook, olha aqui, agora você já não vai mais cair nessa, porque você aprendeu.
Aí você vê no Facebook lá, o pessoal nadando, aí tem a arca, né? Aí o pessoal coloca assim, vai como foi com Noé, e não sei o que, blá blá blá, tá tudo, não tem nada a ver. O arrebatamento de Noé é uma figura para o arrebatamento de Israel. O arrebatamento que é a figura para o nosso é o de Enoque. Por que o nosso é igual ao de Enoque? Quem é que anda com Deus? E nós. Nós. E nós. Quem é que vendou os olhos e não quis andar com Deus? Israel. A tipologia do arrebatamento de Noé não é para nós, é para Israel. Que no capítulo 12 de Apocalipse vai mostrar que, como águia, Deus vai levá-los e vai salvá-los, vai arrebatá-los para o deserto. Eu, quando vejo aquela figurinha da arca de Noé, o pessoal nadando e essas mensagens, eu já falo, meu Deus, sabe nada de Bíblia. Amém? Amém. Então, nós lemos aqui em Apocalipse, estamos falando sobre a nação de Israel. A mulher vestida de sol, veja aí, Apocalipse 12. Essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos teus pés, ela é originalmente a nação de Israel. Para cá viver os 12 filhos são os 12 tribos, né? Sim. Pode ser os 12 discípulos, porque a igreja foi fundada depois sob pés apostólicos. Pode ser o Cristo encarnado. Pode ser várias coisas. Então a mulher vestida de sol, primeiro ela é Israel. Mas ela é representada por quem? Lembra que eu falei que a semente tinha que nascer numa nação. E tinha que nascer de alguém. Então, essa nação ela é representada por quem? O menino nasce de quem? Maria. Então, essa mulher é Maria. É Israel representada por Maria. Maria nasceu onde? Na Gente, foi o mês que a gente ficou afastado. Maria nasceu aonde? Gente, Israel. Maria nasceu em Israel. Maria é de Israel. Então ele fala de Israel, mas a representação de Israel é Maria. É igual eu sou Eric, mas eu posso ser a representação do Brasil, porque eu nasci no Brasil. O irmão Guilherme nos Estados Unidos, ele podia ser a representação de Portugal lá, ao mesmo tempo que ele era o irmão Guilherme. Amém até aqui? Então, Israel é representada por Maria. Por quê? Porque Deus precisava de um corpo. De uma mulher. Cristo precisava de um corpo de uma mulher. Ele precisava de um corpo. Por quê? Lembra que a gente falou que ele é 100% homem, 100% Deus? Ele precisava de um corpo. E essa pessoa precisava de uma nação. Vê como Deus planeja tudo? Glória a Deus. Então, a semente, estamos falando da semente, a semente de Eva, ele não podia jogar para cima e pum, não, ela ia ter que nascer de alguma nação. A semente ia ter que vir de alguma mulher. Lembra que nós falamos sobre Tamar? Para que Cristo pudesse ter esse é o plano da salvação. Sem isso aqui não ia ser possível. E ele está explicando isso aqui em Apocalipse capítulo 12. Ele pisou a cabeça. Oi? Ele pisou a cabeça. Sim. Maria não é um sinal de adoração.
O que é o capítulo 12? O que representa o capítulo 12 de Apocalipse? Lá na frente, o que acontece depois? O que acontece depois? Todos. O que acontece depois? Ok, o versículo. Não, quer ver? Ó? Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Não, antes. Antes, sua causa aparecia a terceira parte das estrelas do céu. Ah lá, o versículo 4. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Sim. Olha o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto. E versículo 7. E houve batalha. No céu. Ou seja, Maria não é sinal de adoração, Maria é sinal de batalha. Ela não está, olha só, ela não está sobre um altar. Ela não deve estar sobre um altar. Ela está nas regiões celestes. É uma mulher que é representada por luta, por agonia, para que o Messias fosse real. A luta do Messias começou no nascimento dele. Desde o nascimento dele. Por quê? A nossa luta não é contra A carne. Ou seja, o Messias já vem de uma nação que está em luta. E essa luta, essa batalha, ela é espiritual. Mas agora passou-se no seguinte modo. O versículo 6 tem aqui algumas coisas que precisam de alguma sabedoria, não é? Para ser explicado. Porque diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparada por Deus, para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. Ela foi alimentada durante 1260 dias. Isso refere-se à igreja? Não. Maria não tem nada a ver com a igreja. Não, é Israel. Claro, eu sei, mas aqui representa a mulher, está a falar nela. Ele está falando dessa mulher, mas quem é essa mulher? É Maria? Se for a igreja, pois é. Pois está. Está bem. Sei. Lembra que eu falei que Deus, ele muda Sim. e não avisa quando? É. Lá ele fala de Maria. Estava grávida. Mas aqui já fala de Israel. Só que depois ele já muda e ele não avisa quando ele muda. Pois é. Se ele está falando de Maria lá, e aí aqui ele fala que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, isso não aconteceu com Maria. Pois, é que Deus estava aqui. Se isso não aconteceu com Maria, não pode ser ela. Já cheguei aqui muitas vezes e diz assim: Ele já mudou. Aqui Deus vai levar Israel para ser alimentado. E o que acontece depois? O versículo 7 está aí. E houve Batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então, versículo 6 é terra, mundo físico. Versículo 7 já está falando do mundo espiritual. Mas é por isso que eu chegava aqui e era uma figura disso aqui e não sabia. Está bem? Entendeu? Ele muda. Por quê? No versículo 6 ele está falando de algo físico. Que Deus vai enviar a mulher para o deserto para alimentar, blá 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 blá, que é Israel. No versículo 7 ele já vai falar: e houve batalha no céu, ou seja, já é mundo espiritual. Já não tem nada a ver com o que está acontecendo na terra. E por estar está aqui a dizer e, portanto, quer dizer uma pausa e houve. Mas o que acontece quando você fala aí? E. Eu fui no mercado, comprei limão e maçãs Pois, e outra. e laranja e pão. O I representa uma. Ele adiciona. Sim, mas o I aí representa uma pausa para descrever o.
Mas ele pode ser o que é o que acontece aqui nesse texto. Claro. Ele diz, ele contou, ó, então aqui no mundo físico aconteceu isso. E agora no mundo espiritual está acontecendo isso. E ele está dando outra informação, ele está somando. Exato. Tá bem? Isso tudo aqui é durante o período da tribulação. Tá bem? Ó. Isso tudo aqui é durante, ó. E a sua cauda levou, ó, presta atenção. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz. Quem é a mulher que devia de dar a luz? Portanto, Maria. Então aqui ele usa uma projeção profética para falar do que aconteceu com Cristo, com Maria. E ele diz o que vai acontecer no futuro. Por quê? A terça parte das estrelas do céu já foi lançada na terra? Não. Não foi lançada na terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz? Já. Vocês não entenderam. A primeira parte, até a vírgula, olha só. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, vírgula, e lançou-a sobre a terra. Ponto. Isso não aconteceu ainda. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz. Isso já aconteceu com Cristo, na projeção profética. Mas nessa cronologia ainda não. O que é uma projeção profética? A projeção profética é aquilo que alguém vive, escreve, que Jesus também vai viver. Davi: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele viveu isso, mas Cristo também. Então aquilo que ele escreveu para ele era uma projeção profética para o que Cristo viveria. A Bíblia é feita disso. Isaías capítulo 6. É isso que você precisa entender, que a Bíblia está cheia de projeções proféticas. Quer ver? Essa aqui você vai cair do cavalo. Não vai cair do cavalo igual Paulo, porque ele nunca caiu do cavalo. Nem cavalo tinha na história. Paulo diz que quando Paulo viu a luz, ele caiu do cavalo e tal. Não tinha cavalo na história. Não sei como colocaram um cavalo lá quando ele, no caminho de Damasco. Pode tirar assim o cavalo. Tira o cavalo? Não tem cavalo? E a gente pode dizer assim: a gente tira o cavalo. Não, tem pregador que ensena a queda. Tem pregador que ensina, então é a luz de Cristo, e ele caiu do cavalo, mas nem tem cavalo no texto. Puseram lá, irmão. Acharam aí Isaías capítulo 6? Sim, senhor. Versículo 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Aqui é Isaías dizendo a visão que ele teve do céu. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Versículo 8, presta atenção. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você acha que é Isaías que disse isso? Não. Isaías disse isso. Só que Jesus também, na pessoa do Filho. Lembra que eu falei? Sim. Quando os três se reuniram e falaram: quem vai por nós? Ele disse: eu irei, envia-me a mim. Isso é uma projeção profética. Isso aconteceu com Isaías? Aconteceu com Isaías, mas também aconteceu com Cristo, com Deus na pessoa do Filho. Quando a divindade se reuniu ali e falou: bom, como que a gente vai fazer para resolver o problema do pecado? Alguém vai ter que ir lá
e encarnar lá na terra. Quem vai por nós? Aí o Espírito Santo olhou para o filho olhou para o pai olhou para o Espírito Santo, o filho falou, eu vou, envia-me a mim. Está aqui o texto. Amém? Só que isso é uma projeção profética. Isaías também viveu isso. Porque no versículo 7 não pode ser Cristo. Como que uma brasa toca a boca dele de pecado e iniquidade? Não pode ser para ele. Deus muda, Ele muda a chave na Escritura, só que Ele não avisa você. Amém? Amém? E aqui, detalhe, que essa brasa viva que ele pegou, porém um dos serafins voou. Cadê o trono de Deus? Todas as pedras afiliadas, está aqui a falar sobre isso, não é? Então o trono de Deus tem o arco. Acima do trono de Deus estão os serafins, as estrelas, lembra que o Luzeiro disse que subiria acima delas? Então esse serafim desce até debaixo do trono, pega uma das pedras afogueadas e vai com tenaz, olha só o detalhe, com uma tenaz, e eleva essa pedra afogueada, que é a mesma pedra que movimenta o trono de Deus, é a pedra que tira o pecado e a iniquidade da boca do profeta. É a pedra que nós geramos e a pedra que nós somos, porque Pedro falou que nós somos pedras vivas. Amém? Amém até aqui? Então, essa semente que nós vimos aqui, eu vou sair um pouco daqui, porque senão a gente vai para a escatologia e eu não quero. A gente vai para o Apocalipse e tal, e eu não quero ir para esse lado. Não quero, porque depois não tem caminho sem volta. Depois que a gente entra lá, pronto. Essa semente, o que era essa semente? Um homem eleito. Um homem eleito. Que vai fazer o quê? Vai substituir a nação eleita. Presta atenção. Às vezes a gente acha que a igreja substituiu Israel. Só que a igreja não substitui Israel. Elas têm papéis diferentes. Eu ouvi isso muitas vezes. O que aconteceu foi que o que essa aqui deixou de fazer, o homem fez por ela. Cristo fez o que ela tinha que fazer. Cristo fez o quê? O que Cristo fez? Eu sou a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai. Ou seja, o que o sacerdote faz? Ele leva Deus às pessoas, e as pessoas, eu sou o caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Quem é que tinha que ser o caminho? Qual o primeiro nome da igreja? Primeiro nome da igreja? Alguém falou aqui esses dias, eu falei, não acredito que ele sabe. O primeiro nome da igreja era a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, era conhecida como o caminho. Por quê? Ela começa a levar Deus às pessoas. Ela começa a levar, ela passa a ser o caminho. Por quê? Porque o plano de Deus tinha que ser cumprido. Israel não quis. Então ele mandou outra pessoa. Amém? Amém até aqui? Um homem humilde, olha só. Um homem humilde, porque tem que ser humilde. O que Israel não foi. Então Jesus vai ensinar. Olha só. Quando ele está passando pela Grécia, ele encontra com uma mulher que está andando atrás dele faz 3 dias.
Flávio José vai dizer que essa mulher caminhou atrás dele 3 dias. Verdade. Ele vai passar pela Grécia, ele entra na Grécia, que é um país quente, e essa mulher está andando atrás dele faz 3 dias. E ela fala assim: Senhor, a minha filha está doente, eu preciso que o Senhor a cure. E ele diz para ela: eu não vim senão para os filhos da casa de Israel. E ainda chama ela de cachorro. As mulheres. Presta atenção. Ela fala: vai para lá. Ela era grega. Essa mulher era grega. Você conhece a passagem como a história da mulher Ciro Fenícia. Era Grécia. Então, ela era grega, Ciro Fenícia. Ela não era judia. Ela não era do povo de Israel. E ela pede para ele um milagre. Pede para ele um favor. Ele diz: eu não vim para você. Eu não vim para você. Não me peça nada. Eu vim para Israel. Um dia a gente vai estudar sobre isso. Essa mulher mudou a história. Nós só estamos aqui hoje por causa dessa mulher. Por causa dela, a porta da graça se abriu para nós. Porque ela, portanto, como não pertencia a Israel, nem nada disso, portanto, ela representou, portanto, o que nós éramos, que éramos as pessoas excluídas. Não, exato. Não é? O relógio profético de Daniel capítulo 9 starta quando Neemias é dada a ordem para Neemias reconstruir o templo. Ali começa esse relógio profético para acabar com tudo, para Deus resolver o problema da humanidade. Só que essa profecia, ela era para Daniel capítulo 9, era para Israel. Então começa um relógio profético. Pensa no relógio. Um cronômetro. Ou seja, quando ele completar um número, esse cronômetro, quando ele completar aqui, Deus vai resolver o problema da humanidade. Essa é a profecia de Daniel capítulo 9. Amém até aqui? Essa profecia é para... As coisas vão acontecendo no Novo Testamento todo, o Antigo Testamento todo. Porque nós não tínhamos nada a ver com isso. Neemias, Esdras, e blá blá blá, e o Antigo Testamento todo, e os 400 anos de silêncio, e aí João Batista aparece, pregando arrependimento, aquela história toda que você conhece, Jesus nasce, e aí Jesus passa, ele fala, isso é para, tudo isso era para, e a profecia estava se cumprindo. O relógio estava avançando. Até que chegou aqui nessa mulher. Que não era Judia. E ela faz o que faz, você conhece a história. E Jesus diz o quê? Antes. Ele diz para ela: eu nunca vi Uma fé. em Israel uma fé como a tua. Vai, a tua fé e a tua filha. Ou seja, quando Jesus faz isso, quando ele cura uma ímpia, ele não veio para ela. Quando ele faz algo para um ímpio, esse relógio aqui e para. Por quê? Uma porta se fecha e outra porta se abre. A porta da graça para todos os ímpios. Glória a Deus.
Entende? E aí esse relógio aqui para, faltando uma semana das 70 semanas que Daniel disse que era necessário acontecer para Israel, para que tudo se consumasse. Então esse relógio aqui parou na semana 69. Está parado. São semanas de anos. Então faltam uma semana de anos, ou seja, faltam 7 anos para chegar aqui e a profecia se cumprir. Só que a profecia é para quem? Então tudo o que está acontecendo, desde essa mulher aqui até hoje, é bonus round. Está fora do grupo, está fora do tempo da profecia. Compreende? Então o que essa mulher sirofenícia fez nos deu a oportunidade de passar pela porta da graça. Quando eu chegar lá no céu, uma das primeiras pessoas que eu vou encontrar e que eu vou buscar é ela. Vou procurar por ela lá. Cadê a sirofenícia? Eu preciso falar com essa mulher. Porque se não fosse por ela, entre aspas, eu sei lá o que eu tinha sentido. Se ele estava vivo. Porque essa mulher, o que ela fez, permitiu com que Cristo abrisse a porta da graça. É claro que não fosse com ela, seria com outra. Mas foi ela que fez algo que ninguém tinha feito. Tinha que ser uma mulher. Não sei se tinha que ser. Nesse caso foi. Eu tenho uma pregação só sobre isso. Eu quero ouvir. Amém até aqui? Sim. Vamos tomar um cafezinho, uma água, e aí a gente volta daqui a pouco. Tá? E Jesus foi humilde. Então, ele foi humilde, que Jesus. Ele tinha que ser humilde, porque ele tem que ser o contraponto do que Israel foi. Israel não foi humilde, Israel foi orgulhoso. Então ele tinha que ser o contraponto. Ele tinha que ser o contraponto a ponto de esvaziar-se de si mesmo, para que essa humildade fosse realmente todo o contraponto do que Israel foi. E ele se esvaziou de si mesmo, se apegou na cruz, e esse era o desejo do coração dele, a ponto de falar para Israel: era isso que vocês tinham que fazer. Vocês tinham que amar as nações, vocês tinham que amar os gentios, você tinha que se entregar por eles, não o que vocês fizeram. Então o que ele faz? Eu falei do sacerdócio, não falei? Do sacerdócio. Então o que ele faz? Ele pega o sacerdócio nacional, que era o sacerdócio nacional, o sacerdócio da tribo de Levi. Porque Deus, nós lemos lá em Êxodo 19, quando Deus chama Israel do topo do monte para fazer deles um povo de sacerdotes. Era o sacerdócio universal. Deus queria que cada cidadão de Israel fosse um sacerdote. Só que eles não quiseram. Então o sacerdócio que era universal desceu para ser um sacerdócio nacional, porque só uma tribo que virou sacerdotes, que é a tribo de Levi. Só que esse não era o plano original. Então o que Jesus faz? Ele faz o que tem que fazer, faz a obra na cruz e restabelece o sacerdócio universal, que é o sacerdócio segundo a lei de Melquisedeque. Conseguiram compreender? Sim. Então ele restabelece um sacerdócio que era o propósito original para esses caras aqui. Por quê? A vontade de Deus era que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes. É por isso que Pedro vai falar que nós
Somos uma nação santa, sacerdócio real, o povo eleito. Então, para anunciar os louvores. nós fazemos aquilo que era para Israel fazer, mediante o sacerdócio de Melquisedeque que Cristo estabelece. Lembra que eu falei? Quando se muda o sacerdote, pode-se mudar a lei. Jesus passa a ser o sacerdote, então ele muda a lei, o que? Ou seja, agora é por mim. Aquele que vem a mim, aquele que está em mim, e abre a porta para a igreja. Por quê? Aqui parou. Só que a obra de Deus não pode parar. Então o que acontece? Alguém precisa levar a mensagem. Que seja a igreja, então. A igreja tem que fazer o que Israel fez? Não. A missão da igreja é outra. Nós lemos o texto aqui. O que a igreja foi escolhida para fazer? Vocês não vão lembrar. Foi escolhida para fazer, para levar as boas novas. Qual foi a missão da igreja? Nós lemos o texto aqui. Decretar o juízo no luzeiro. Fechou. Nós somos chamados para decretar o juízo dele, para pagar a sentença, para aplicar a sentença no luzeiro. Por isso que você vai ler lá na Bíblia que Jesus despojou todos as potestades, tudo ele acabou com eles na cruz, desmascarou todos eles. Israel desobedece a Deus. E não tem como confirmar a eleição por desobediência. Adão confirmou a eleição dele? Quando ele não confirma a eleição dele? Quando ele desobedece. Israel não obedeceu, ou seja, não confirmou a eleição. Quando você não confirma a sua eleição, você deixa de ser uma bênção para as nações. Não, deixa de ser uma bênção por quê? Por que deixa de ser uma bênção? Porque a gente confirma, agora vocês vão entender, a gente confirma a nossa eleição quando a gente cumpre O propósito. Então eu cumpro meu propósito, confirmo minha eleição. Cumpro meu propósito, confirmo minha eleição. Eles cumpriram com o propósito deles? Não confirmam a eleição. Eles também foram eleitos. Eles também tinham uma missão, mas eles não confirmaram. Então eles deixam de ser uma bênção para as famílias da terra. Abandonam o sacerdócio universal. Porque não quiseram subir. Lembra? Falaram para Moisés: vai lá você, nós não queremos. Abandonaram o propósito deles. Nós lemos no texto, eu vou ter que ler de novo, vocês estão com uma cara de quem esqueceu. Abre lá, Êxodo 19. Desenhei aqui um monte, lembra que eu desenhei um monte, que eles iam subindo no monte, átrio, lugar santo, lugar santíssimo, lembra? Eu estava acompanhando. Você estava aqui, irmão? Não estava? Olha só, todo mundo achou Êxodo 19? Marca aí com a caneta para você não esquecer mais. Aquela da irmã Fátima que é boa, amarela. Ah, não é marca-texto, eu pensei que era. Versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só, versículo 6: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está dizendo assim para o povo de Israel: vocês serão um reino de sacerdotes. Aí a gente leu na outra aula todos os versículos, explicamos aqui um monte de coisa. Só que aí lá no capítulo 20, vira uma página aí, versículo 18: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Aí, então eles abandonaram aquilo que Deus falou para eles no versículo 6, no capítulo 19. E vós me sereis um reino sacerdotal. Essa foi a promessa. Só que aqui no versículo 19 do capítulo 20 eles não quiseram. E o que Deus faz num primeiro momento? Ele precisa organizar a casa ali, ele precisa ajeitar ali, porque ele tinha um plano e o povo não quis. Então ele precisa tratar com Israel. Então ele vai tratar com Israel daqui para frente. Aqui ele vai começar a trabalhar com Israel, vai começar a tratar com a nação, vai organizar a casa para quê? Para que no futuro, já falei sobre isso aqui, lá no futuro, eles exerçam então a função sacerdotal que eles têm que exercer. Aquilo que foi predestinado para eles. Então, agora você já sabe que Israel vai ser uma nação de sacerdotes. Porque essa é a missão deles. É noiva de Deus. Isso. É a esposa do pai. Então ele vai exercer isso. Não é agora. É no milênio. Durante toda a eternidade. Essa é a função de cada filho de Israel. Vai ser um sacerdote. Lembra que eu disse que os 144 mil? Os 144 mil, 12 mil de cada tribo, vai ser a escolta particular de Jesus durante o milênio. Então, para onde Jesus for, vai 144 mil à frente. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Nenhum homem nessa terra, durante toda essa existência, teve 144 mil homens de guarda. Mas nós vamos fazer. Nós estaremos aqui, mas vamos fazer outra coisa. Esses 144 mil é a guarda particular do rei. Eu vou sair daqui de Israel, vou dar um pulo ali em Portugal. 144 mil vão com ele. É a guarda particular, onde ele entra, fica aqui, 1000 aqui, 500 aqui, e para onde ele passa. É a guarda particular do rei. É muita gente. Porque são todos santos. Todos santos. Por que vai ter 144 mil? Que é o DNA. É o DNA judeu puro e único. Que ele vai extrair esses 144 mil e vai implantar em toda a nação de Israel. É o DNA puro do judeu. O judeu puro, servo, fiel. Mas esse judeu fiel já pode estar no céu agora. Pode. Não. Ele vai separar no fim da tribulação. No final da tribulação, ele vai separar 144 mil, 12 mil de cada tribo. Por que você acha que o judeu até hoje ele tem o livro da tribo dele? Ele sabe qual que é a tribo dele. Ele tem livro de genealogia da família dele, para ele saber a qual tribo ele pertence. Por quê? Vai precisar disso na frente. Pastor, e aqueles que já morreram? Vão fazer outra coisa. Não vão fazer parte dos 144 mil, vão fazer outra coisa.
Não são todos os judeus, presta atenção. Não existem muito mais judeus do que 144 mil. Eles são milhões, de milhares de milhões. E lá no futuro vão ser muito mais. Sim. Então, esses 144 mil é só aquele. Como que vocês chamam aqui? Lá no Brasil a gente chama pedigree. São os mais. É a nata. É a nata dos judeus, são esses 144 mil. São os the best. The best of the best. Aqueles que não conheceram a mulher. Incorrupíveis, santos, guardadores da palavra de Deus, conforme está aqui. E será que Íntegros. Por quê? Imagina, para você ser da guarda real do rei dos reis, você não pode ser. será que eles estão vivos? Não está ainda no carro? Não, só se começar tudo amanhã. Os arrebatamentos foram hoje e os 7 anos daqui para frente, e daqui 7 anos já está resolvido, só se for assim. Não sei. Penso eu que ainda não. Falta pouco. Bem? Então, eles vão ser o reino sacerdotal. Por quê? Durante o milênio, o mundo, já falei, o mundo vai continuar sendo mundo. Vai ter as festas, nós vamos ter que ir às festas. Todas as festas judaicas vão continuar acontecendo. Por isso que aquela pessoa que fala que a lei acabou, não sabe o que diz. Todas as festas judaicas vão continuar existindo durante o milênio. Todas. Mais ainda, nós vamos ter que ir a Israel. Vamos ter que ir. Pelo menos a uma festa por ano. Aí outra coisa, porque até quando nós tivemos depois cá os 1000 anos, né, estamos com Jesus, onde é que nós vivemos? No milênio? Sim. No seu palácio? No seu palácio. Não sei onde vai ser o seu palácio. Vai depender do seu galardão. Vamos imaginar o seguinte. Essa é boa. Vou imaginar o seguinte. A irmã chegou lá, Tribunal de Cristo, chegou lá diante de Jesus, vai provar tuas obras no Tribunal de Cristo, que é o fogo. Tem umas obrinhas top aí. Gostei. Você vai reinar sobre Lausanne. Lausanne. Sobre a Lausanne. Lausanne. Não. Está decidido. Você já vou provar suas obras. Lausanne é tua. Você vai reinar sobre. Você vai ser a presidente da Câmara. Vai ser bem assim, vai ser um pouco mais teocrático. Você que manda lá. Você disse sim é sim. Você disse não é não. Você vai querer morar onde? Onde você vai querer morar, irmãozinho? Ah, eu quero um lugar top. Você queria esse terreno assim alto. Lá No hotel. Não. Ei, ela é a rainha da Lausanne. Você acha que uma rainha mora no. Então vai morar no castelo. Vai morar no castelo? Mas esse castelo ainda não está feito. Você que vai fazer. Você é a rainha da Lausanne. E você vai reinar lá. Você quer morar onde? Está te perguntando, você quer morar onde? Você vai morar e você vai lá e eu quero que construa, eu preciso de 500 homens para construir o meu palácio. Nós seremos reis e rainhas. Aleluia. Nós vamos ser reis e rainhas. Vou chegar lá. Então você vai construir o seu palácio. Vão construir o seu palácio para você. Por quê? Porque você falou com Cristo e ele autorizou. Pastor, e aqueles que não têm obras, que não têm galardões? Vai ser servo dela. Ela vai descascar batatas. Vai descascar batata, vai limpar lá as ruas do castelo, porque não tem obras. Você queimou fogo, falou, tem obra, boa obra. Você vai ser o governante dela do corpo. Não, não sei. Não, você não pode falar assim para Cristo. Ele falou que você vai reinar sobre mim. Não pode de Reinaldo, tem que ser. Onde você quer morar? No qualquer lá está. No palácio. Você vai construir o palácio aonde? Não tem palácio aqui. Tem algum palácio aqui? Não tem, né? Eu já sei onde é que o Reinaldo vai morar. Vai chegar ali e vai deitar abaixo aquela potestade que ali está. Já nem tem mais, porque teve terremotos durante os 7 anos de tribulação, caiu pois tudo, não existe mais nada. Mas ainda não é novo céu e nova terra. Já. Ainda não é novo céu e nova terra, é a mesma céu e terra.
Então Mas você vai porque- para o palácio, vai chamar 1000 funcionários, Aí é- entre eles tem os crentes. aí é Os crentes mais ou menos. E aquilo é rápido. Que não tinha obra nenhuma, mas virou pedreiro. Mas pelo menos não foi para o inferno. Pois. Entende? Não tinha obra nenhuma, mas... Não tinha obra nenhuma, mas não foi para o inferno. Mas virou pedreiro, não vai reinar sobre ninguém. Vai reinar só sobre o filho dele. Entende o que eu estou dizendo? Assim vai ser o reino de Cristo. Como o pastor vai reinar sobre o filho dele? Ele tem filhos, as pessoas têm filhos. Então nessa altura nós temos família, não é? Sim, somos todos uma família. Eu tenho meu filho. Sim. pastor, Não nessa podia altura falarmos que já não há mais casamentos, somos todos irmãos. Não vamos casar mais, Não, não vamos nós mais não, ter relações nós sexuais, não. mas os homens vão ter. Ó pastor, Vamos imaginar uma pessoa que vem da tribulação, com filho, e aceitou a Cristo. Não tem obra nenhuma. Ele tem filho. Pois. e nós vamos ajudá-los. Nós vamos reinar sobre o mundo. Esse mundo aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Não vai mudar muito. A diferença é que uma Miranda do Corvo vai estar destruída, mas você imagina um terremoto de 12 pontos 7 na anos, escala Richter. 7 anos é... Acaba com tudo, ou seja, só vai ser ruína. Os 7 anos é a tribulação. Tribulação que fica na terra, não é? Na tribulação nós não estamos aqui. Nós estamos. Nós vemos, a gente vem da Nova Jerusalém no fim da tribulação. Isso aqui, o mundo vai estar todo destruído, mas ainda é mundo. Mas ainda é mundo. Pastoras, Na tribulação, os que estão cá, os vivos, não morrem. Morrem, Morrem. morrem e vão para o inferno. Mas podem ainda ser. Só se morrerem como mártires. Já Ah, falei. é. Só se entregarem Se entregarem e como mártires. negarem a marca da besta, negarem o anticristo, aí vão ser mortos por isso, aí vão ser salvos. Aí vão sim, sim, pastor, já fez, já falou. Rapidinho, preciso voltar para esse tema de Por tudo. isso é que nós precisamos falar a palavra de Deus ao mundo. Lembra que eu falei da Nova Jerusalém? Na Nova Jerusalém, ela tem o era, o é e o será. Certo? O era já fosse, o era, querubim, Monte Santo, aquela coisa rebelião do zero, foi aqui, já não tem mais, ela já virou lugar sem. O é onde Deus está, porque Deus é. Então ele é. O que é que tem aqui? A igreja dos primogênitos. Quem é a igreja dos primogênitos? Aqueles que ressuscitaram com corpos no dia que Jesus ressuscitou. No dia que Jesus ressuscitou, os sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram. Lembra? Eles têm corpos. Então eles estão aqui. É a igreja dos primogênitos. Está lá em Hebreus. A igreja dos primogênitos. Já estão no céu com Deus. Todos nós, quando morremos, nós vamos para onde? Para o será. Porque não temos corpos. Morre, vai a alma para o será. Aqui no será. Não será, mas é o terceiro céu. Aqui é o paraíso. É o céu, é a glória, é aqui. Quando o crente morre, ele vem para cá. Eu estará comigo no paraíso. Exato. O ladrão da cruz, porque não tinha corpo. Esses aqui tem corpo, esses aqui são só um pouquinho. Que é aqueles que ressuscitaram naquele dia. Quando Jesus. São poucos que têm corpos. Tem corpos e tem alma salva. O crente, quando morre, só tem alma. Então ele vem para cá, para o será. Na grande tribulação, o mundo está aqui, certo? O mundo é mundo. É igualzinho esse aqui. Jesus vem no finzinho dos 7 anos, junto com os seus santos. Com esses e com esses. Por isso que os mortos em Cristo precisam ressuscitar primeiro. Porque eles já têm corpos. Ressuscita com corpo. Esses que ressuscitam primeiro estão iguais a esses. Ok? Sim. Nós temos um corpo que não é igual ao deles. Eles ressuscitam com um corpo imortalizado. Nós temos um corpo mortal. Por isso que teremos nossos corpos transformados, como um piscar e abrir de olhos. Então nós teremos um corpos imortalizados, igual deles. Esses
aqui não tem corpos. Então o que eles vão fazer? Bem, Vem buscar o corpo. Por isso que a Bíblia diz: deu o mar aos seus mortos. Pois é. Então, isso é arrebatamento. Então, arrebatamento da igreja, sobe todo mundo. Certo? Isso é arrebatamento. Quando Jesus vem, aí ele vem com todas essa trupe aqui, todo mundo, para reinar. Ele já vem para reinar. No arrebatamento, não são dois arrebatamentos, as pessoas confundem. No arrebatamento da igreja, no primeiro momento, ele vem e para nas nuvens. Uhum. E nós vamos até ele. E subimos. Ele pega a igreja e leva para as bodas. Uhum. Por que você acha que as bodas do casamento judaico demoravam 7 dias? vai ser 7 anos. Vai ser 7 anos. Porque é uma semana de anos, não é uma semana de dias. Então ele leva a igreja para as bodas. Enquanto aqui a coisa está feia, um monte de gente morrendo, e anticristo, nós estamos em festa. Depois dos 7 anos, ele diz: bom, todo mundo já comeu, todo mundo já bebeu, vamos resolver lá que agora a gente precisa voltar para casa. Então ele vem com todo mundo. O tribunal de Cristo já foi. Você já sabe que vai reinar sobre a mirada do corpo. Você já está lá até planejando lá nas bodas lá. Não posso tocar. Isso eu vou. Não posso tocar. Não, se Jesus é que vai Jesus dizer. disse. Você já está lá, durante as bodas, você está se alegrando e já está planejando o seu palácio, onde vai ser, quem você vai usar. E aí quando ele vem, pega os anticristos, falso profeta, nasce no lago de fogo, blá blá blá, e estabelece o reino dele. Isso aqui está acabado, porque 7 anos de tribulação, maremoto, terremoto, furacão, vai cair meteoro aqui, vai cair aqui do tamanho de uma cidade. Está tudo no Apocalipse. Isso aqui é só escombro, o planeta. Planeta é só escombros, mas são escombros e é um planeta igual esse. Então agora nós vamos reconstruir isso tudo. Céu e nova terra. Não. Essa é só Não. não tem nada. Construir isto tudo. Vamos, esse planeta aqui está tudo quebrado, então vamos lá. E ainda tem gente viva aqui, que veio da tribulação. Ímpios e crentes. Vivos. Com corpos normais. Igual esse nosso aqui. Só que os nossos estão glorificados. O nosso estão imortalizados. Já glorificados. Já estão glorificados. Então nós Todos com a mesma idade. Sim, todos com a mesma idade. Então, por quê? Eles que vieram da tribulação, os ímpios, vão olhar para nós. Mas, imagina vir essa. De onde que vocês acham que eles tiram essa ideia de que vai vir um monte de gente lindo, perfeito, ETzinho, bonitinho, lindo para governar aqui a planeta Terra? Eles tiram daí. É doutrina cristã distorcida. Então eles vão ver nós com corpos glorificados, reinando sobre eles, com Cristo sendo o cabeça. Então você vai fazer o seu palácio, você vai chamar lá os ímpios desse mundo, eles que vão construir. Eles que vão construir o seu palácio. E eles vão viver a vida deles, eles vão trabalhar. Como é hoje. A diferença é que o presidente da junta, o presidente da Câmara aqui, não é mais esse cara que está aqui, é ele. Por quê? Qual que é a ideia de Cristo? Agora vocês vão viver num governo onde o rei é o justo. Vocês viveram tanto tempo sendo governados por homens injustos, agora vocês vão ser governados por homens justos. Agora vocês vão ver a diferença. Entendeu? E muitos vão aceitar a salvação. Muitos vão aceitar, muitos vão negar. Muitos. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto por um tempo para corromper. Ele vai corromper quem? As nações que ainda vão continuar existindo. Vai continuar existindo o mundo. Vai continuar existindo pessoas. Vai continuar existindo gente ruim. A diferença é que os governantes vão ser bons. Vamos ser nós. Mas, e essas pessoas que ficaram na terra, ainda ímpios ou crentes, eles têm uma família. Sim, claro. E depois vão formar outras famílias. Não. Vão nascer mais. Não. O crente, ele tem o corpo transformado. Sim. Só os cristãos. O ímpio continua ímpio. Uhum. Isso aqui está reservado para ele a segunda ressurreição.
Depois continua a formar família, não é? Esse aqui continua tendo esposa, esse aqui tem filho, esse aqui tem neto. 1000 anos, gente. 1000 anos é coisa pra caramba, é muito tempo. Esse cara aqui vai ter um filho. Ok, Vai existir muita gente, vai nascer muita gente. ok, era isso que eu gostava de E nós vamos ter muito trabalho. Nós não. perguntar. Vamos ter muito trabalho depois de educar. Nós vamos ficar 1000 anos vivendo com o mesmo corpo. Com a mesma idade sempre. Nós vamos ver toda essa geração desse cara aqui, todinha ela. Você vai falar para ele, olha, eu conheci o seu tetravô. Conheci o seu ancestral lá atrás. Por quê? Você não morre. E eles continuam morrendo porque são ímpios. Não tem um corpo transformado como nós. E se salvarem? Tem um corpo transformado como um abrir e fechar de olhos. Ah, é? Ah. Ficam iguais, não é? Por isso que o abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento, é a É a transformação do transformação corpo. do corpo. Mas Tem que ser esse... mais explicado ao longo dos anos. Oh, uma pergunta. Eu gosto de perguntar. Então, esses 1000 anos, nós estamos cá a ganhar com Jesus, não é? E um ímpio aceita Jesus e é salvo. Quando é que ele é transformado? Logo, Como no abrir e fechar de olhos. No logo momento que ele aceita Jesus? Exato. Passa a pertencer. Troca de posto. Já não pode trocar o Carlos Angela. Não, A gente vai se ver todos os dias. Entende? Então, por exemplo, a irmã Aline pode reinar sobre depois toda eu ia Portugal. Marta. Mas não Você está se debaixo também, do governo dela. Não precisamos de transporte. Nós não precisamos. Não sei, eu não sei. Não estou a perguntar.